Boa noite, irmãos. Queria convidar os irmãos para que nós pudéssemos estar iniciando o culto dessa noite, pedindo ao Senhor para falar conosco. Nesse momento que você possa estar pedindo a direção do Senhor para a sua vida, pedindo ao Senhor para falar com você nesta noite, através dos cânticos, através da mensagem. Que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando em nós. Nesse momento, feche seus olhos, fale com o Senhor, peça para Ele estar cuidando do seu coração, para estar indo no lado das pessoas onde necessitam ouvir essa mensagem. Que Deus possa estar trabalhando, que Deus possa estar modificando, possa estar fazendo a vontade dEle, não a nossa. Nesse momento, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua provisão. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque durante essa semana nós tivemos respostas de oração. Nós te agradecemos porque o Senhor nos livrou do pior. E o Senhor tem cuidado particularmente de cada pessoa aqui. Aquele que estará ouvindo a mensagem no seu lar, que o Senhor possa estar cuidando dessa vida também. Aquela necessidade que eu tenho, que essa pessoa possa estar colocando no teu altar, ó Pai. A igreja não faz milagres, mas nós servimos a um Deus que faz milagres. E Ele quer cuidar de mim, quer cuidar de você. Então, nesse momento, que o Senhor possa estar ouvindo a nossa necessidade. E que, conforme a tua vontade, o Senhor possa estar falando conosco. Continue abençoando as nossas vidas, abençoando a vida do pastor Carlos, que ele possa estar trazendo uma mensagem não dele, mas uma mensagem que o Senhor falou com ele. E que nós possamos estar sendo gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez e ainda fará em nossas vidas e na vida da tua igreja. Em teu nome que nós oramos, perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Hoje esfriou, né, irmãos? Nossa, a frente fria chegou por aqui. Então não tem coisa melhor do que na frente fria primeiro, abraço. E segundo, caldo. Então vamos colocar de pé, vamos estar dando um abraço ao nosso irmão. Vamos estar dizendo como é bom que você está aqui essa noite. E uma vez eu li uma mensagem que fala que todo ser humano precisa de no mínimo 5 abraços por dia para sobreviver. Então se você ainda não deu 5 abraços, olha que você tá faltando coisa aí para você, hein? Vamos estar nos confraternizando, vamos estar louvando com um cântico que fala: eis a nossa vida, fala que é o motivo da nossa adoração, o motivo do nosso louvor, que nós possamos estar entoando esse louvor. És o Deus da nossa vida, nossa esperança aqui, e a certeza de um futuro pleno de alegria em ti. És a nossa segurança, e a chance de recomeçar. És a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor.
ele foi tema do mês dos jovens de um ano aí, não lembro qual. Mas esse cântico fala que o Senhor tem uma nova história para você. O Senhor pede para você sair da sua zona de conforto. O Senhor pede para você sair da tenda, no lugar em que você está confortável, seguro, quentinho. Ele quer que você saia, Ele tem desafios para você. Então, pense nisso. Que nesse ano você possa sair do seu conforto e possa fazer aquilo que o Senhor tem desafiado a você para fazer. Não deixe de escutar a voz do Senhor. Às vezes a gente ouve a voz do Senhor, mas a gente... será que é isso mesmo que eu estou ouvindo? Não. O Senhor não quer isso para mim, não. Mas o Senhor quer falar com você. Ele está te desafiando. E essa música fala: sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. As estrelas do céu, irmãos, é o povo que nós temos que falar a mensagem. E para essa mensagem ser pregada, depende de nós. Depende que eu abra os meus lábios, depende que eu mostre a minha vida. Porque às vezes eu não preciso falar, somente a minha conduta já muda pessoas. Então o Senhor quer uma nova história para mim e para você. Então é esse cântico que nós vamos louvar. De tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Amém. Os irmãos podem se sentar. Bendito é o nome do Senhor, graça e paz. Meus irmãos, você que está em casa, que a bondade de Deus também seja manifesto em sua vida, em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero agradecer a Deus pela vida da igreja, pela vida dos irmãos que de alguma forma cooperaram para que tudo que foi feito em relação ao almoço da igreja, tudo aquilo que foi feito também em prol da irmã Ana, que está com o Senhor. Quero agradecer todos aqueles que se empenharam, se dedicaram, que o Senhor venha recompensá-los em o nome de Jesus Cristo. Jeremias capítulo 1, misericórdia. A partir do versículo de número 4, misericórdia. Quero. Jeremias capítulo 1, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações, as nações te dei por profeta. Verso 6. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos os a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. 8. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Verso 9. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Verso 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Verso 11. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. 13. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. 16. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. 17. Tu, pois,
cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo o quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, assim diz o Senhor, para te livrar. E que o nosso Deus abençoe a leitura da santa e bendita palavra. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, em nós, através de nós, até o presente momento. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Pedimos-te, ó Espírito Santo, cativa a nossa mente ao Teu trono, Senhor, e fala-nos, abra a nossa mente, o nosso entendimento, ilumina-nos, Espírito Santo, para compreendermos a Tua palavra, ó Deus, como ela é. Vivifica a Tua palavra em nosso coração, traga a nossa memória, traga à tona, Senhor, tudo aquilo que vai nos dar esperança. Renova-nos, revigora-nos e faça com que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, permaneça, prevaleça dentro do nosso coração. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Em uma outra versão, irmãos, observe somente o versículo 4 e 5, que nos diz assim: o Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta às nações. Uma outra versão também diz: o Senhor me deu esta mensagem e eu o conheci antes de formá-lo, no ventre de sua mãe, antes de você nascer. Eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. O tema da nossa reflexão é chamado irrevogável. Chamado irrevogável, irmãos. Os que foram chamados pelo Senhor, você pode se desviar, pode não querer assumir nenhum compromisso com Deus, você pode fazer o que você quiser de sua vida, mas o chamado de Deus é irrevogável. Não há como cancelar, não há como anular, e vai chegar o dia da prestação de contas. E o meu desejo é que, da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração e me encorajou, que o Espírito Santo de Deus fale contigo também e o encoraje. Se empenhe, se esforce, para que naquele grandioso dia tu tenhas paz no coração, tendo a certeza de que tudo aquilo que foi posto em tuas mãos para fazer, enquanto você esteve aqui na terra, dentro da segunda igreja em Barra Mansa, ou na igreja onde você congrega, você fez a obra de Deus conforme as suas forças, conforme o conhecimento que você adquiriu em nome de Jesus. Jeremias, irmãos, ele foi chamado por Deus durante o reinado do rei Josias ali em Judá. Judá estava espiritualmente corrompida. Judá, irmãos, eles se entregaram, se envolveram com a idolatria, com a injustiça e com a rebelião contra Deus. Eram pessoas, irmãos, que deram as costas para o Senhor. Jeremias foi chamado ainda jovem. Segundo os entendidos, que não é o meu caso, provavelmente ele estava com 17 anos. Aí você que dá aquela desculpa, eu sou tão novo, deixa eu aproveitar o mundo.
O chamado é irrevogável. Você pode se desviar, pode ir para o mundo, mas chegará o dia em que você vai ter que prestar contas diante do Senhor. Seu ministério foi longo, seu ministério foi difícil, seu ministério foi cheio de rejeição, mas ele permaneceu fiel. Durante 40 anos, Jeremias anunciou a palavra de Deus, e Jeremias, irmãos, ele sofreu. Mas ele não recuou, ele não deu as costas para o chamado do Senhor. Jeremias não viu o resultado. Às vezes nós queremos a confirmação do chamado que Deus faz a nós somente se virmos algum tipo de resultado. Deus não olha desta forma. Ele olha para o coração obediente, coração submisso, coração que realmente quer fazer a vontade dEle. Resultado é com o Senhor. Porque se Jeremias pensasse como muitos de nós pensam hoje em dia, Jeremias, ele não ficaria 4 décadas sofrendo, ele não ficaria 4 décadas chorando, ele não ficaria 4 décadas, meus irmãos, sofrendo como ele sofreu, e escrevesse, de repente, quando você já leu ali o Lamentações de Jeremias, você não veria o quanto Jeremias chorou por causa do povo que não quis dar ouvido à voz de Deus, e o quanto aquele povo sofreu. Jeremias não se importaria com o povo. Eu estou falando e ninguém está me dando atenção, então eu saio da igreja. Cuidado, hein, pastor? Você que abandona o ministério porque não está vendo o resultado. O resultado é com Deus. Você precisa ser obediente ao chamado, ao chamado, ao chamado. Todos nós que estamos aqui precisamos nos submeter ao chamado de Deus. Observe o versículo de número 4, irmãos. Aqui o texto nos mostra que é Deus quem inicia o chamado. Por isso, se você foi chamado pelo homem, de repente o professor de escola bíblica, ou o próprio pastor, ou alguém perto, próximo, disse: olha, você serve para trabalhar nesta área da igreja, olha, você serve para ser o professor de escola bíblica aqui na igreja, olha, você serve para pertencer à liderança estatutária da igreja, olha, você serve para fazer algo aqui dentro da igreja, porque você tem o perfil do homem, da mulher, do casal, da família, que nós estamos precisando. Cuidado com o chamado dos homens, não perdura, não prevalece. Você precisa estar focado, ligado no chamado que Deus faz a você. Jeremias, irmãos, ele não procurou ser profeta, Deus veio a ele e o convocou, vocacionou, chamou. O chamado começa com a palavra de Deus e não com os desejos humanos. Observe o versículo 4 que diz assim, Jeremias capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor. Que palavra chegou aos seus ouvidos? Que palavra chegou aos seus ouvidos? O ministério autêntico, irmãos, nasce não pela ambição humana, mas pela revelação divina. O chamado vem do alto, o chamado vem de Deus. Deus fala diretamente a Jeremias, iniciando um novo ciclo em sua vida. Toda missão, irmãos, que Deus dá a alguém, começa com Deus dizendo: eu te escolhi. Você ouviu Deus dizendo essa frase, essas palavras a você? Eu te escolhi para ser o tesoureiro da igreja. Eu te escolhi para ser diácono da igreja. Eu te escolhi para os ministérios que nós temos dentro da igreja. Eu te escolhi. Você ouviu a voz de Deus? Foi Deus quem te chamou? Por isso o tema da reflexão: o chamado é irrevogável. Não tem como cancelar o chamado que Deus fez a nós. O chamado de Deus, irmãos, ele é pessoal, ele é específico. Deus fala individualmente. Quem lê a Bíblia, irmãos, você começa a observar de que Deus chamou Moisés, Deus chamou Abraão,
Deus chamou Isaac, Deus chamou Jacó, Deus chamou José, Deus chamou Jó, Deus chamou Davi, Deus chamou Jonas, Deus chamou Amós, Deus chamou Sofonias, Deus chamou Pedro, Deus chamou João, Deus chamou Tiago, Deus chamou, irmãos, Bartolomeu, Deus chamou Dídimo, Tomé. O chamado vem de Deus, o chamado não vem do homem. Jeremias não recebeu uma instrução coletiva, mas foi uma convocação individual. Por quê? Porque Deus conhece a cada um de nós. Como é bom ouvir a voz de Deus, porque quando você ouve a voz de Deus, não interessa os embates, não importam as adversidades, não interessa quem se levanta, não interessa o burburinho, a fofoca, os ciúmes, o disse-me-disse, não interessa. Você não se deixa abater, se levar pelas palavras que você ouve, aqueles dardos, aquelas setas que o maligno usa, lançando através dos lábios de pessoas que estão próximas de nós. Por isso que quando você é escolhido, recebe o chamado da parte de Deus, você não arreda nem 1 milímetro, você não recua. A ordem continua sendo para aqueles que foram chamados: avança, avança, prossiga, prossiga. Você não recua, porque aquele que te chamou foi fiel. E se ele foi fiel no chamado que fez a você, pode ter a certeza absoluta de que ninguém, nada poderá separá-lo, afastá-lo da presença do Senhor. Por isso que é muito importante você saber que foi chamado por Deus. Deus não nos chama por multidões, irmãos. A Bíblia diz que Deus nos chama pelo nome. Moisés, Abrão, sai do meio da tua parentela. Carlos, Deus chamou você pelo nome. Isaías 43, versículo 1 diz assim: mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando temos a convicção do chamado que Deus nos faz, quando ouvimos a voz doce, suave, poderosa da parte do Senhor, cai temor, tremor dentro do nosso coração. E quem já ouviu a voz de Deus, irmãos, sabe o quão poderosa ela é, real e viva como a voz de Deus é. Observe agora o versículo de número 5, Jeremias capítulo 1, verso 5, irmãos. Deus nos conhece antes da nossa existência física. A primeira parte do verso diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci. Deus não apenas tem conhecimento sobre nós, Ele nos conhece pessoalmente. O próprio Davi, escrevendo o Salmo 139, ele disse: quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, o Senhor me olhava, o Senhor me observava. Deus estava de olho em você. E digo mais: antes de ser gerado, Ele te escolheu. E o chamado de Deus é irrevogável. Essa expressão aqui, irmãos, fala de um relacionamento íntimo e intencional. O chamado de Deus a Jeremias, irmãos, começa com um Deus que vê além do tempo, além do espaço. Deus vê todas as coisas. E não é o que acontece com aqueles que foram chamados por Deus. A primeira coisa que nós fazemos, a primeira reação nossa é: mas eu, justamente eu, mas tem fulano, tem Beltrano, tem ciclano. Lembra de Moisés? Eu sou gago. É você, Moisés. Chama o meu irmão Arão. É você, Moisés. E no caso de Jeremias: eu sou criança, sou pequeno, sou tão novo. Não adianta se esconder através das desculpas que você tem dado. Deus não aceita.
Deus não vai aceitar as suas desculpas naquele grandioso dia, onde vamos ter que prestar contas diante do Senhor. Ele te chamou para realizar uma grandiosa obra. Foi Ele quem chamou. Não é o pastor, não é a igreja, não são os irmãos, ninguém. Deus sabe, como diz o salmista no Salmo 139, Ele sabe do nosso assentar, Ele sabe do nosso levantar, Ele sabe do nosso levantar, Ele sabe do nosso deitar, Ele sabe de tudo. Antes de pronunciarmos qualquer palavra, Ele sabe o que vamos dizer. Então o chamado nasce do coração de Deus, o chamado vem de Deus para nós. É Deus quem vai nos vocacionar, é Deus quem vai nos chamar. Deus não vai nunca terceirizar nada. Deus não vai colocar responsabilidade sobre a vida de ninguém. A responsabilidade é dele, o chamado vem da parte dele. Por isso que quando ele chama, ele capacita. Quando ele chama, ele sustenta. Quando ele chama, ele dá continuidade na obra que iniciou. E quando você observa a vida de Paulo, irmãos, diante do chamado que Deus fez a ele, Atos capítulo 9, quantos problemas ele enfrentou, quantas dores, quantas perseguições, apedrejamento, quantos açoites, perigos de morte, quantas coisas que ele enfrentou, mas ele não recuou, muito pelo contrário. Nós percebemos que sempre o Senhor Jesus dizia e aparecia para ele, se revelando a ele, dizendo: eu estou contigo e é necessário que você vá àquele lugar. Por isso que o chamado é irrevogável. Deus de maneira alguma vai terceirizar, com certeza, a formação de vidas. Por isso que em Filipenses Paulo disse: aquele que iniciou a boa obra terminará. Se foi Deus que começou uma grandiosa obra em sua vida, Ele vai continuar. Deus está pessoalmente envolvido em cada existência. E nos mostra, irmãos, que Deus não improvisa nada, absolutamente nada. Ele planeja com perfeição todas as coisas. Então você não é um acidente, meu irmão. Você não é um acidente. E quantas pessoas pensam assim, né? Mas eu tive que nascer logo nessa família. Olha a vida do meu pai. Olha a vida da minha mãe. Que casal, que família. Você não é um acidente, meu irmão, minha irmã. Deus estava te olhando, te observando, porque Ele tem algo para fazer através de você. Ele quer tratar de você, Ele quer cuidar de você, Ele quer consolar, confortar, e com as mesmas consolações que você vai receber da parte do Senhor, você terá autoridade para consolar, para confortar outras pessoas também. Deus te conhece, irmãos, profundamente, com todos os seus dons, com todas as suas lutas, com todos os seus potenciais, mesmo que os outros não te valorizem, não te entendam. Deus já te escolheu, e Ele te escolheu com um propósito, e o propósito é eterno. Ninguém pode revogar o chamado de Deus. Ninguém cancela, ninguém anula o chamado de Deus. Aí talvez você esteja pensando, né? E aquele pastor que adulterou? E aquele irmão que adulterou? E aquele líder que fez isso assim, assim, assado? Meu irmão, compete a ele se arrepender e voltar-se para Deus, e procurar ouvir a voz de Deus, para que Deus fale ao coração dele, para que ele continue realizando a obra que Deus o chamou para poder realizar. Então por isso que você não deve recuar, você deve prosseguir, você deve fixar os seus olhos no autor e consumador da sua fé, você deve pedir a Deus para que Ele fale ao seu coração. Fala que o teu servo ouve, Senhor. Você precisa chorar aos pés de Deus, pedindo a confirmação com Ele, para que Ele possa realmente dar continuidade na obra que Ele iniciou em sua vida, para a glória do nome de Jesus. Não dê ouvido aos outros, não esquente a cabeça com os outros, pois os outros são os outros e só. Os outros são os outros e só. Observe ali Jeremias capítulo 1, verso 5, a parte B. Aqui o texto diz que Deus nos separa para os seus propósitos. O texto bíblico diz assim: antes que saísses da madre, te santifiquei.
Santificar aqui, irmão, significa separar para um uso especial, um chamado especial. Deus tem algo especial para fazer através de você. Foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te santificou. Você é santo. O que significa a palavra santo? Aquele que foi separado por Deus do convívio, do meio em que você vivia. Deus tirou você do seio da sua família. Deus tirou você do meio daquela garotada, daquelas pessoas que faziam parte da sua amizade, do seu convívio. Deus tirou você, para quê? Para que você fosse luz no mundo em trevas. Para quê? Para que através de você, eles pudessem ter esperança de que realmente Deus é o único que pode transformar a vida, transformar coração. Somente Deus pode realizar essa obra. Então Jeremias, irmãos, ele foi separado para ser porta-voz de Deus em uma geração rebelde. E isso nos revela, irmãos, o plano soberano de Deus para usar vidas em momentos cruciais. E nós estamos vivendo o fim dos tempos. Deus quer te usar. Todo o sofrimento que você enfrentou, toda a dificuldade que você atravessou, se você buscar a face de Deus, vai receber o consolo, o amparo da parte do Senhor. E através da sua experiência com Deus, você não vai somente ler o que a palavra diz, você vai ler a palavra de Deus e vai dizer: olha, pode vir a Cristo Jesus, pode se entregar a Jesus, porque da mesma forma que Ele está trabalhando em meu coração, Ele vai trabalhar em seu coração, Ele vai trabalhar em sua vida também. Em meio à confusão do mundo, irmãos, Deus continua separando homens, separando mulheres, por causas específicas no seu trabalho. Deus quer te usar no local onde você trabalha, no cursinho onde você faz o seu curso, Deus quer te usar. Na universidade, Deus quer te usar. Na sua comunidade, Deus quer te usar. No seio da sua família, Deus quer te usar. Às vezes nós pensamos que Deus usa somente dentro da igreja. Eu quero ser pastor, eu quero participar do ministério de louvor, eu quero ser líder dentro da igreja. Não, irmão, há muito equívoco em nosso meio. Deus quer te usar. Compete a você ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado de Deus e se submeter a Ele. O Senhor chamou Amós. Quem era Amós? Um boiadeiro. Deus chamou Davi. Quem era Davi? Escondido atrás das malhadas, cuidando das ovelhas. É Deus quem chama. O Deus que chama, irmãos, Ele dá sequência, Ele dá continuidade na obra que Ele mesmo inicia no coração do homem, no coração da mulher. Observe ali no versículo 5, a parte C. Deus nos envia com autoridade. A parte C do capítulo 1 de Jeremias, versículo 5 diz: as nações te dei por profeta. O que é profetizar? O que é ser profeta? Profetizar e ser profeta é falar a palavra de Deus. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Ensina a palavra. Ensina a palavra. Anuncia a palavra. Anuncia a palavra. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Lembra que nós lemos aqui a leitura que fizemos? O Senhor dizendo a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus, irmãos, Ele não falha. Por isso que é importante você, ao falar algo para alguém, ao pronunciar alguma palavra para alguém, você precisa ter a certeza de que está sendo dirigido e guiado pelo Espírito do Senhor. Porque Deus, quando fala, a palavra dele penetra no coração do ser humano, e só o Senhor sabe qual o resultado virá daquele coração que ouviu e recebeu a palavra de Deus. Jeremias, irmãos, recebeu uma missão internacional. O texto diz que ele falaria às nações. Junta de missões mundiais, hein? Jeremias, se será profeta às nações.
Lembra quando aquele capitão, esqueci o nome dele aqui agora, Senhor, mas ele estava procurando, onde está Jeremias? Onde está Jeremias? Olha, ficamos sabendo de que Deus tinha usado você para alertar o povo, para eles se renderem e se entregarem, mas o povo não quis te ouvir. Eles temeram. Aqueles que adoram outros deuses têm mais consideração em relação a nós do que aqueles que estão em nosso meio. Então não se surpreenda se alguém se levantar contra você, meu irmão, minha irmã. Seja fiel ao chamado que Deus fez a ti. Não se importe com os outros. Quantas vezes os outros têm sido uma pedra de tropeço? Eu não vou mais trabalhar na igreja por causa de fulano, mas não foi fulano que te chamou. Eu não vou servir a Deus naquele ministério por causa de Beltrano, não foi o Beltrano que morreu naquela cruz do Calvário. Se Deus te chamou, seja fiel ao chamado de Deus. O chamado de Deus, irmãos, vem acompanhado de autoridade. E quem tem autoridade não precisa dizer a ninguém. As pessoas veem o seu procedimento, mostra a autoridade que você tem. Eu sou pastor, eu sou líder tal, eu faço... Não, você não precisa, irmãos, do aval, da avaliação de ninguém. Quem é espiritual é. Quem é revestido com o poder do Espírito Santo de Deus é. Não, mas eu tenho que mostrar. Não, mas ele tem que saber. Não tem não, meu irmão, não se preocupa com isso não. Fica atento à voz de Deus e ao chamado que Deus fez a você. O chamado de Deus vem acompanhado de autoridade e capacitação. Ah, mas eu não aceito, Senhor. O Senhor está me chamando para fazer aquilo dentro da igreja, mas eu não tenho condições. Ainda bem, porque Deus não chama aqueles que têm condições. Deus chama os incapacitados para capacitá-lo. Porque aqueles que acham que sabem fazer, não dá espaço para o Senhor trabalhar através da vida dele. Eles se acham. Quantos púlpitos sendo usados por pessoas que se acham? Quantos líderes que estão à frente das igrejas que se acham e querem de alguma forma provar? Quem foi chamado não precisa provar nada a ninguém. Não preciso provar nada para você. Ande comigo. E às vezes nós queremos impor algo, nós queremos que eles percebam algo. Quem tem autoridade tem, não precisa tocar trombeta para ninguém. O propósito de Deus, irmãos, é sempre maior do que imaginamos. É só você se lembrar de onde você veio. Quem era você? Dia 23 de junho, completo 25 anos de ministério pastoral. Eu fico ali, meu Deus do céu. Quem diria? E antes de eu cair, me leva. Porque eu ouvi a voz de Deus. Recebi o chamado de Deus. Está vendo a importância de você ouvir a voz do Senhor, o seu Deus? O propósito de Deus, irmãos, é sempre maior, muito mais além daquilo que nós imaginamos e pensamos. Deus quer usar a sua vida para impactar alguém. E pode ter a certeza de que é além do que você pode ver, pode imaginar. Ele quer te dar voz, Ele quer te dar influência, Ele quer te dar missão. Agora compete a você descobrir qual é o chamado que Deus fez a ti. Deus te chamou para quê? E para que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus, é necessário você orar, é necessário você refletir sobre o que Deus tem separado para você desde o ventre. O que nós cantamos aqui, Renan? Uma nova história Deus tem para mim. E tem, irmãos. Qual é? Ore. Qual é? Medita na palavra, reflita na palavra. Qual é? Peça ao Espírito Santo para que Ele traga à sua memória
aquele primeiro encontro que você teve com Deus, a primeira vez que você ouviu a voz de Deus, a primeira vez que você foi ministrado pelo bendito Espírito Santo de Deus. Descubra qual é o seu chamado, pois Deus separou você desde o ventre da sua mãe. Parece loucura, né? Eu pensar, Deus me separou no ventre da dona Adélia, misericórdia. Pensa na sua mamãe. Deus te separou desde o ventre da sua mãe. E não é à toa que o Senhor Jesus Cristo diz, né? Rogai ao Senhor da seara, para que envie obreiros. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Por quê? Mas as igrejas não estão abarrotadas de pessoas? Estão, irmãos. As igrejas estão. Mas poucos foram aqueles que ouviram e têm a convicção do chamado que Deus lhe fez. Você que está em dúvida, aquela gangorra, fui chamado, não fui chamado. Acho que Ele me chamou, não me chamou. Para. Passaram-se os meses, anos, talvez décadas. Você precisa parar para ouvir. Senhor, fala. Ore como Jacó. Jacó disse, Senhor, não te deixarei, enquanto não me abençoar. Não vou deixar o Senhor, não vou deixar de orar. Eu serei como aquela viúva que importunou o juiz. Eu preciso da atenção do Senhor. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Não abro mão. Eu preciso ouvir a tua voz. Confie na soberania de Deus. Mesmo quando o cenário pareça hostil, Deus está no controle de todas as coisas. Eu não vou assumir aquela responsabilidade. Olha os problemas que tem naquele lugar. Eu não vou assumir a responsabilidade. Olha os problemas que tem naquele ministério. Eu não vou assumir a responsabilidade. Olha os problemas que tem naquela igreja. Não é você quem vai resolver. Não sou eu. Seremos instrumentos nas mãos do Senhor. Um canal de bênção, sendo nós obediente, nos submetendo ao Senhor. Como Jeremias, talvez você se sinta jovem ou incapaz, mas Deus é quem capacita aqueles a quem Ele chama. É Deus quem vai te usar, é Deus quem vai revesti-los de poder, é Deus quem vai dar continuidade na obra que Ele iniciou dentro do seu coração. Então resta a você dizer o seguinte: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É a graça, irmãos. É a iluminação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem vai nos iluminar, nos direcionar. E pode ter a certeza absoluta, de experiência própria, quando você ouve a voz de Deus, quando você procura ser submisso ao chamado que Deus fez a você, vozes contrárias à do Espírito Santo se levantarão para tentar te intimidar, para tentar te paralisar. Eu já vejo com bons olhos. É um dos sinais de que estou no centro da vontade do Senhor. Quando você lê a Bíblia, quantos apoios esses irmãos tiveram? Nem José teve apoio dos seus irmãos, teve apoio dos seus pais, nem das pessoas que foram beneficiadas através de tudo aquilo que ele fez. Quando você lê o livro de Jó, os 3 amigos, que amigo, hein? Talvez é um pecado que você cometeu, Jó, e por isso você está passando por essas coisas. Confessa o teu pecado, acusando, sem saber do que estava acontecendo, do que havia ocorrido. Se prepare. Você vai ouvir setas e mais setas para que haja dúvida, para que haja confusão, e a Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Por isso que quando Ele chama, Ele capacita. Por isso que você tem que grudar em Deus, andar com Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus. E quando você lê o Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16, o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos o seguinte: não vos deixareis órfãos, mas enviarei o Consolador,
o Paráclito, e Ele vos guiará em toda a verdade, Ele vos ensinará toda a verdade. Quem nos ensina é o Espírito de Deus, quem nos guia é o Espírito de Deus. Mas para que você seja ensinado pelo Senhor, guiado pelo Senhor, você tem que se conectar a Ele, andar com Ele, ser dirigido, guiado por Ele, ter comunhão com Ele. Haja o que houver, aconteça o que tiver de acontecer, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada conseguirá separá-lo do amor, do plano, do projeto, da obra que Deus tem para realizar em sua vida, através da sua vida. Observe agora ali, meus irmãos, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Aqui nos convida, irmãos, a reconhecer de que não somos frutos do acaso. Você não está aqui hoje por estar. Você não veio por vir. Você que perseverou, né? Ontem passamos aqui algumas horas com alguns irmãos que perderam um ente querido. Talvez você não conseguiu dormir até agora, se alimentar até agora, repousar, descansar até agora. Você veio por causa do seu compromisso com o Senhor. Você entende o chamado que Ele fez a ti. Você está perseverando. Você está persistindo. Você não é fruto do acaso de maneira alguma. Somos conhecidos, irmãos, por Deus. Somos separados por Deus. Somos enviados por Deus. Lembra do que o Senhor falou a respeito de Paulo? Ele é para mim um vaso escolhido. Vá, Ananias, ore por ele. Ele está à rua chamada direita. Ele está orando. Confirma, diga a ele, ore para que as escamas caiam por terra. E quando Ananias chegou diante de Saulo, ele disse: irmão Saulo, Jesus que se revelou, apareceu a você, me mandou até aqui. E faz toda a diferença você saber que não foi levantado por ninguém, nenhum homem, nenhuma igreja. Saber que você foi levantado pelo próprio Deus. Que honra, que privilégio Ele tem dado a cada um de nós, que ouvimos e recebemos o chamado de Deus. O chamado tem alvo definido, irmãos. A Bíblia diz que Jeremias seria porta-voz de Deus, não apenas para Judá, mas para as nações. Não, mas o meu chamado é só para poder ficar fazendo aquilo ali, ó. Será? Não vejo isso na Bíblia, a não ser um momento onde teve um problema entre Pedro, Tiago, o próprio Paulo, João Marcos, onde Paulo disse o seguinte: olha, então vocês anunciam o evangelho para os judeus, e eu e esse pessoal aqui vamos anunciar o evangelho aos gentios. Mas ele não ficou somente falando para os gentios. Aparecia um judeu, ele falava. As pessoas que apareciam à frente de Paulo, ele falava. Não, fui chamado só para ficar como introdutor na porta da igreja, não faço mais nada. Eu fui chamado para ser pastor. Culto somente de quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, o restante eu não faço. Por isso que o evangelho de Marcos é conhecido como o evangelho do servo sofredor. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muito. Deus não só chama, como Ele envia. Envia com autoridade, envia com direção. Mesmo que Jeremias enfrentasse oposição, o seu chamado já estava garantido por Deus. Não importava, irmãos. Estou 5 anos falando e ninguém dá crédito no que eu estou pregando. Estou 10 anos falando e ninguém dá crédito. 15 anos falando e ninguém dá crédito. Ainda levanta o falso profeta Ananias, bate em minha face,
me espanca, e os reis, sacerdotes, dão ouvido a ele, não dão ouvido a mim. Ele não se importou, irmãos, com o que estava acontecendo. O que pairava no coração de Jeremias era o chamado que Deus fez a ele. E quantos irmãos recuam? O chamado é irrevogável. Vai chegar o dia da prestação de contas, sim, querendo você ou não, eu ou não, o chamado é irrevogável e nós vamos ter que prestar contas diante do Senhor. Mesmo que Jeremias enfrentasse oposição, irmãos, o seu chamado já estava garantido por Deus, o seu plano, o plano de Deus para a nossa vida foi estabelecido antes do nosso nascimento. Aquilo que Deus tem para fazer através de você, Ele vai fazer através de você. Não adianta fugir como Jonas fugiu. Que ele te pegue na esquina, meu irmão. Jonas, quando ouviu o chamado de Deus para pregar ao povoado de Nínive, ele fugiu. Foi ao navio, andando contrário à direção que Deus havia apontado. Foi ao navio, desceu ao porão, desceu ao mar, à boca do grande peixe, foi cuspido na areia. Aí mesmo com raiva, truculento, a Bíblia diz que ele levou algum tempo para poder andar do início da cidade até o finalzinho da cidade, anunciando o arrependimento. Olha, vocês precisam se arrepender dos pecados que estão cometendo, porque se vocês não se arrependerem, Deus vai julgar vocês. Vocês precisam se arrepender dos pecados que estão cometendo, porque se vocês não se arrependerem, Deus vai julgar vocês. E a Bíblia diz que a nação, todos se arrependeram. Há muitas pessoas que vão e podem se arrepender através do chamado que Deus te fez, se você for fiel ao anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E o profeta Ezequiel diz: quando eu chamar você para dizer, falar para aquelas pessoas que é para eles se consertarem, e você não corrigi-los, não alertá-los, eles vão morrer. O sangue deles vou cobrar de ti. Meu Deus, tenha piedade de mim. Será que o sangue de algumas pessoas será cobrado de você? Porque você negligenciou, retrocedeu, não foi fiel ao chamado? Mas eu sou covarde. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, intrepidez. O problema não é o problema é o coração. Você precisa se converter o seu coração ao senhorio de Cristo, pedir ao Espírito de Deus para que Ele dê a você um coração igual ao coração de Deus. Quantas vezes você já cantou, as palavras saíram, mas não saiu aqui de dentro? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Está difícil, Senhor. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhá-lo com os teus olhos, perdoá-lo com o teu perdão. Enche-me com o teu espírito. Deus já fez a parte dele, mas falta a sua parte. Você precisa se converter ao senhorio de Cristo Jesus. Deus nos chama para vivermos uma vida com propósito, uma vida com coragem. Seja fiel ao que Deus te confiou. A missão é dele, mas a entrega é sua.
Deus fala através de nós. Deus ama através de nós. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então, meu irmão, não desista por causa das lutas, não desista do seu chamado por causa das adversidades. O que Deus começa, Ele sustenta. Se Ele te chamou, persevera, persista, envolva-se com o Senhor. Entenda de uma vez por todas que o seu chamado é irrevogável. Nós precisamos assumir uma posição como o profeta Isaías assumiu. O profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Paulo disse em Romanos: estou pronto, envia-me a mim. O chamado de Jeremias, irmãos, nos mostra que quando Deus nos chama, Ele já sabe quem somos. Ninguém surpreende o Senhor. Ele sabe das nossas falhas de caráter, dos nossos maus hábitos, das nossas compulsões, dos pecados, dos vícios de pecados que temos. Mas Ele quer que você se aproxime dEle para que Ele, como pastor, e você como ovelha, Ele possa cuidar de ti, Ele possa te pastorear, Ele possa te limpar, para que você seja usado por Ele. Por quê? Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós não temos, você não tem a noção, a ideia de quem somos para Deus. Varão valoroso, varoa valorosa. Não importa a sua idade, não importa o contexto que você esteja vivendo ou a sua limitação. Quando fui apresentado em Minas Gerais há 25 anos atrás, em Ravenna, haviam 337 ou 38 pastores e havia um que era cego. A Bíblia em braille, né? Foi chamada. Você é cego, você não vê. Há muitos que têm olhos, mas não veem. Submisso ao chamado. O irmão Paulo, que os homens conhecem muito bem, que canta sempre quando há o ajuntamento dos homens, o vozeirão que Deus deu a ele, ele cumpre com o chamado que ele recebeu da parte do Senhor. Pastor Gessé, 83, 84 anos, me ligou dizendo um tempo atrás: olha, ore por mim que eu assumi o ministério da primeira igreja batista, lá para o lado de Macaé, algum lugar por ali. Mas não aposentou? Pastor, não há aposentadoria. Não há. Porque o chamado que Deus fez a você é irrevogável. Ah, mas eu estou fora da igreja, eu não posso mais fazer um culto fúnebre, eu não posso mais realizar um casamento, nem realizar nenhuma cerimônia a mais. Mentira. Deus te chamou. Você tem autoridade da parte do Senhor. Romanos capítulo 11, verso 29, ali diz que os dons e o chamado que Deus nos deu são irrevogáveis. Então resta a nós, irmãos, darmos ouvido à voz do Senhor, ouvir a voz de Deus e responder como Samuel respondeu: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Porque se Jonas recuasse, o povo da nação de Nínive teria perecido. Se Davi recuasse, quem foi Davi, irmãos? Um pecador miserável. Quem foi Davi? Além de cometer um adultério, além de ser um homicida, pediu para o próprio Urias, a quem ele queria tirar a vida, para entregar a carta. Alguns falam que foi a carta da morte dele. Entregou para o comandante o colocou à frente da batalha para que ele fosse ferido e morresse. E morreu. E a Bíblia diz que Davi, só fala dele, tá? Foi achado
e considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não pecou? É porque nós temos a tendência de ver as falhas, de ver os erros. Mas Deus vê o coração. E ele foi fiel ao chamado que Deus fez. Lembra quando os filhos... Esqueci o nome do pai dele, Jessé. Amém? Enviou os filhos, parrudos. E Samuel, não é. Senhor, quem? Tem mais alguém aí? Tem um franzininho que está cuidando das ovelhas, chama, gente boa lá. Quando ele estava se aproximando, Samuel ficou, mas como? Qual foi a palavra que o Senhor Deus disse a Samuel? Samuel, eu não vejo como os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. Que o Senhor sonde o nosso coração aqui nesta noite, e que sejamos submissos ao chamado que Ele nos fez, porque vamos ter, sim, que prestar contas ao Senhor. Uma vez que Deus nos chama, se você retroceder, se você se desviar, o chamado não pode ser cancelado. Você vai ter que prestar contas. E que Deus assim nos abençoe. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. E vamos orar. Pai, graças te damos porque hoje está sendo um momento bem atípico para nós. Te agradecemos pelos louvores que cantamos, pela palavra lida, explanada, pelo privilégio dado a nós de ouvirmos a Tua voz. Continue a obra dentro do nosso coração. Às vezes cantamos, eu tenho um chamado, mas só cantamos, não nos conscientizamos do chamado que o Senhor nos fez. Por isso eu te peço perdão, Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos, perdoa os pecados da tua igreja, perdoa os pecados do teu povo, onde quer que eles estejam nesta hora. É a oração que eu faço a ti, ó Pai, no precioso e poderoso nome de Jesus. E continue a obra, Pai, em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero convidar o irmão Gilberto, vamos passar para o momento da ceia, Irmão Gilberto, irmão Marlon, por favor, aproxime-se em nome de Jesus, um à direita e o outro à esquerda. Eu não sou Jesus, vocês também não são, Então, um à direita e outro à esquerda. E esse é o momento da ceia, irmãos. Uma oportunidade, Gilberto, por favor, uma oportunidade que Deus está dando a cada um de nós de relembrarmos aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário. E a oportunidade que você tem de fazer uma nova aliança com Deus, fazer um novo pacto com o Senhor, dizendo a Ele: Senhor, negligenciei, me equivoquei, estou arrependido, sozinho não vou conseguir, mas se o Senhor me socorrer, intervir, me ajudar, serei um homem segundo o teu coração, serei fiel ao chamado que o Senhor me fez. Sozinho não vou conseguir, mas contigo eu posso todas as coisas, porque é o Senhor quem me fortalece. Mas quem pode participar da ceia? Somente aqueles que foram batizados por imersão, somente aqueles que estão em comunhão com a sua igreja, em comunhão com o seu pastor. Aí de repente você diz: mas não estou em comunhão com a igreja, eu tenho faltado aos cultos. Então muda a mente, vira a chave, diga ao Senhor: me perdoa, eu vou participar dos cultos, mas não estou em comunhão com o meu pastor, com o meu irmão. O que o impede
de se reconciliar com o próximo, de perdoá-lo como Deus te perdoou. Assenta no coração e diga a Deus: Senhor, eu vou liberar o perdão para fulano, para Beltrano, para Ciclano. Eu vou, Senhor, participar da ceia, mas eu tenho esse compromisso contigo, pois eu quero ter a convicção do chamado que o Senhor me fez. E aqueles que irão participar, fique de pé em nome de Jesus e oremos. Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade dado a nós de prestarmos um culto ao Senhor, te adorando em espírito e em verdade, através dos cânticos que cantamos até o presente momento, através da tua palavra que muito falou ao nosso coração. Por favor, Senhor, firma os pés daqueles que foram chamados por ti. Ajuda-nos a prevalecermos, ó Pai, a permanecermos firmes e inabaláveis na presença do Senhor, realizando a obra do Senhor em nome de Jesus. Aqueles que retrocederam, tua palavra diz que nele o Senhor não tem prazer. A alma que retroceder, eu não tenho prazer, assim diz o Senhor. Mas aqueles que se conscientizaram de que erraram, de que pecaram contra ti, e aqueles que estão pedindo perdão ao Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, derrama o teu sangue do alto da cabeça deles até a planta dos pés, lava-os, limpa-os, purifica-os, ó Deus, e continue a obra que o Senhor iniciou nesta vida, em nome de Jesus Cristo. Por favor, sabemos que o pão continua sendo pão, não vai se transformar no corpo de Cristo. Sabemos que o suco de uva continua sendo suco de uva, não vai se transformar no sangue de Cristo. A ceia para nós, de acordo com a tua palavra, é apenas um memorial, é para nos relembrarmos tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário, tomando em seu corpo, sobre si, os nossos pecados naquele madeiro, derramando seu sangue, Senhor, por nós. Por favor, haja dentro desta igreja, haja na vida daqueles que se colocarão sobre os pés, ó Pai, e continue a obra em nossa vida. Ser com aqueles que estão em casa, Pai, continue a ministrar-lhes em nome de Jesus. Enquanto o irmão Gilberto e o irmão Marlon, Gilberto, por favor, entrega os elementos, nós vamos estar cantando um cântico ao Senhor. Amém, Renan? Louvado seja Deus. E depois que você receber os elementos, pode se assentar em nome de Jesus. Louvemos a Deus, e Deus assim abençoe em nome de Jesus.
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Em atitude de oração, meu irmão, continue orando em favor de sua vida. Obrigado, irmão Marlon. Obrigado, irmão Gilberto. Continue em atitude de oração, orando por você, sua família, sua igreja e principalmente em favor do seu coração. Todos receberam os elementos? Alguém que não recebeu ainda? Irmãos, na primeira carta que Paulo escreveu à igreja ali em Corinto, no capítulo 11, o versículo de número 23, Paulo disse o seguinte: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei a vocês. Prestaram atenção no que eu li? Ele recebeu do Senhor, irmãos. Por isso que o chamado é irrevogável. Quando você ouve a voz do Senhor, quando você recebe o chamado do Senhor, você não tem medo de dizer, de falar, que o que você faz ou está fazendo é da parte do Senhor. Você se conscientiza e entende. E foi Ele quem te chamou. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o cálice, ou melhor, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória de Cristo, comamos o pão.
dentes estão triturando o pão, né? O corpo de Cristo foi triturado por você. Ele sofreu, levando em seu próprio corpo no madeiro os açoites, por causa de ti, por causa dos seus pecados. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, examine-se cada vez mais o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Verso 30. Por isso existe entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Em memória de Cristo, irmãos, bebamos. O irmão Marlon estará orando. Depois o Gilberto recolherá os elementos. Um copinho, por favor, tá? Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias. Obrigado, Pai, porque sabemos que não somos merecedores da tua bondade, do teu amor, ó Pai, mas o Senhor tem tido compaixão de nós, ó Pai. Ó Senhor Deus, nos dá força, Senhor Deus, para enfrentarmos os nossos pecados, para enfrentarmos os nossos inimigos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia ser melhor, Senhor Deus, para que possamos servir a Ti com as nossas forças, ó Pai. Servir a Ti com toda a nossa vida, Senhor Deus, entregando-nos totalmente a Ti, ó Pai, anunciando sempre o Teu Evangelho àquelas pessoas que não conhecem, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse amor tão grande que o Senhor demonstrou na cruz do Calvário, entregando teu Filho unigênito, Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio, e que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, todos que aqui estão, que possamos sempre, ó Deus, lembrar de Ti e que o Senhor fez por nós e continua fazendo até hoje, ó Pai. Muito obrigado, abençoe teu servo, abençoe todos que estão aqui, aqueles que não vieram, ó Pai, Tu sabes o motivo. Esteja com aqueles que estão enfermos, ó Pai, tenha misericórdia, ajuda-os, Senhor Deus, recuperar a saúde, ó Pai, para que possa estar louvando e adorando o Teu nome junto conosco, ó Pai. Muito obrigado por tudo, é que lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, que Deus te dê saúde em nome de Jesus. Agora, irmãos, uma oportunidade que Deus dá aos membros da igreja é de você entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta e colocar o bem maior que você possui diante de Deus, que é a sua própria vida. E se você tem algum pedido ou agradecimento, nós vamos estar louvando ao Senhor com um cântico, e após o cântico estaremos nós aqui orando em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Eu me achego a Ti.
para colocar diante de Deus, quero convidá-lo para dar um passo aqui à frente, para juntos nós orarmos ao Senhor. Dê um passo de fé, crendo que a sua atitude, Deus está observando e sondando o seu coração. Se não há ninguém, se todos estão bem, que Deus continue os abençoando em nome de Jesus. E você que está em casa, posso lançar um desafio para ti? Ajoelhe-se diante de Deus. Ajoelhe-se diante de Deus. E Ele vai realizar os desejos do seu coração. Pai, aqui estamos nós, depois de entoarmos louvores ao Senhor, depois de sermos ministrados pela Tua santa e bendita palavra, depois de relembrarmos o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário, sofrendo em nosso lugar, sobre o madeiro, levando os pecados da humanidade, derramando o sangue que é precioso, o sangue que nos lava, nos limpa, nos purifica de todo pecado. Como a Tua palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão, perdão dos pecados. Nós Te damos graças, Senhor Jesus, pela tão grande salvação. Agora, Pai, estamos aqui para Te pedir em favor da irmã Luísa, sua casa e a sua família, em favor do irmão Levi, a sua casa e a sua família, em favor, meu Deus, de todos aqueles que completaram mais um ano de vida, a irmã Miley, ó Deus, a irmã Priscila, juntamente com a família de cada um deles, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor para que visite o Silvio nesta hora. Ó Deus, consola, conforta o coração dele e de toda a sua família, familiares, amigos e colegas, em nome de Jesus Cristo. Sê com todos aqueles que estão passando por esse momento de luto, ó Pai, que o Espírito do Senhor esteja consolando, amparando e confortando esses corações. E Te agradecemos também, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor concede a ele. Espírito Santo, trata dele, Senhor, cuida dele, ó Pai, faça aquilo que nenhum ser humano, nenhuma igreja pode fazer, alegra-o, fortaleça-o, ó Pai, dê o entendimento da palavra que ele já ouviu e prepare uma outra oportunidade, meu Deus, para que ele possa Te conhecer e Te provar e ver o quanto o Senhor é bom. Sê com cada um dos irmãos que aqui estão, os pedidos que estão sendo postos diante do Senhor, os agradecimentos que estão sendo feitos aqui na presença do Senhor, os que estão em casa, Senhor, aceitaram o desafio, que estão de joelhos, ó Pai. Colocamos esta causa em Tuas mãos. Aos olhos humanos é impossível, Senhor, mas a Tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Aquilo que é impossível a nós é possível ao Senhor. Ajuda a nossa incredulidade e opera o sobrenatural nesta vida, para o louvor e glória do Teu santo nome. Que esta vida, esse casamento, essa família, este lar seja transformado, restaurado para a glória do nome do Senhor Jesus. Ser com aqueles que estão, ó Pai, clamando para que uma porta se abra, meu Deus, para poderem trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia. Surpreenda-os, ó Deus, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia e graça. Que tenham boas novas nesta semana e que tributem toda a honra, toda a glória ao Senhor. Ó Deus, olha para os meus irmãos, ó Pai, guarda-nos, protege-nos como a menina dos Teus olhos, toma as nossas crianças em Tuas mãos, tudo aquilo que ouviram, aquilo que foi ministrado na vida de cada um deles, ajuda-os a colocarem em prática, em nome de Jesus. Senhor, Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, ó Pai,
apenas entregamos uma pequena parte de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pois entendemos de que tudo vem de Ti. Continua, Pai, conosco no decorrer desta semana, dos dias que estão por vir. Guarda a nossa saída deste santuário, guarda a nossa entrada para onde formos. Dá-nos, ó Deus, uma excelente noite de sono, um excelente amanhecer e despertar de segunda-feira em Tua presença. Coloca um novo cântico em nossos lábios. É a oração que fazemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quarta-feira, irmãos, teremos o culto de oração a partir das 19 horas até as 20 horas e 30 minutos. Você é o nosso convidado. Nós vamos finalizar o Salmo 19 e com uma oração silenciosa. O culto aqui termina, mas ele continua por onde você for, por onde você andar, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e família. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor.